Recife, 23 de junho de 1970. Era uma manhã de rotina, o sol ainda subindo sobre a orla da Praia do Pina, na zona sul da cidade. Por volta das 6h10, segundo registros oficiais, o corpo de uma menina foi encontrado na areia. Estimava-se sua idade entre 8 e 10 anos. A vítima estava com as mãos amarradas para trás e uma corda enrolada ao redor do pescoço. Vestia apenas uma calça curta de adulto, e a cena chocava pela frieza e pelo abandono. Os peritos da Polícia Científica de Pernambuco foram acionados. O laudo do Instituto Médico Legal, IML, indicava que a causa da morte foi asfixia por constrição e que havia aspiração de grãos de areia, o que apontava que ela fora deixada com o rosto voltado para a areia e provavelmente sufocada no mesmo local. O documento número 891/70, assinado pelo então delegado Josenaldo Galvão, relatava o corpo encontrado na altura da casa número 358 da Avenida Boa Viagem. Apesar da repercussão, nenhum familiar apareceu para reclamar o corpo. Ele permaneceu no IML por 11 dias, até ser sepultado indigente no cemitério de Santo Amaro, em 3 de julho de 1970. J.C. Balzium. A menina ganhou-se um nome simbólico. A menina, mesmo entre os investigadores, havia um desconforto. Não apenas pela brutalidade do crime, mas pelo fato cruel. Alguém matara uma criança e nenhuma família procurara por ela. Um símbolo do abandono social e da falha institucional. E naquele silêncio da areia quente da Praia do Pina, começou um dos casos mais perturbadores da história policial de Pernambuco. Os primeiros dias após o achado foram marcados por confusão e indignação. A imprensa recifense, especialmente o Diário de Pernambuco e o Jornal do Comércio, estampava manchetes com o rosto desenhado da menina, feito a partir de descrições dos peritos. Mas o retrato, simples e genérico, não trouxe respostas. Nenhum parente, nenhum vizinho, ninguém que dissesse, eu conheço essa menina. O delegado responsável, Josenaldo Galvão, da primeira delegacia de Boa Viagem, tentou seguir o protocolo. Ouviu pescadores, vendedores de coco, moradores da orla. Todos lembravam de ter visto uma menina morena, magrinha, caminhando sozinha pela areia na véspera do crime. Alguns diziam que ela parecia procurar alguém, outros que tinha fome, mas nada além disso. A ausência de um nome complicava tudo, sem registro, sem escola, sem endereço. Os investigadores seguiram pistas vagas. Um barqueiro disse ter visto um homem de camisa branca e chapéu próximo ao local nas primeiras horas da manhã. Outro falou de um carro escuro parado por alguns minutos perto da praia. Mas na década de 1970, sem câmeras e sem perícia avançada, o trabalho policial era feito quase todo na base da conversa e da observação. O Instituto Médico Legal enviou o relatório. A menina tinha entre 8 e 10 anos, cabelos lisos, pele morena clara, cerca de 1,25. Não havia sinais de abuso sexual, mas havia marcas de luta, arranhões nos pulsos e hematomas nos joelhos. A corda usada para estrangulamento era de tipo comum encontrada em barcos e construções. O delegado Galvão chegou a solicitar ajuda à Polícia Científica de Pernambuco, mas o caso caiu no esquecimento burocrático. Um crime sem autor e sem vítima identificada. Nos bastidores, agentes comentavam que a investigação seria praticamente impossível, sem nome e sem parentes. Mesmo assim, um sargento veterano chamado Eduardo Nascimento, lotado na ronda de Boa Viagem, não conseguia tirar o caso da cabeça. Ele fora um dos primeiros a chegar à praia naquela manhã e nunca esquecera a imagem. O pequeno corpo de bruços, a areia grudada nos cabelos, o vento batendo leve e indiferente. Eduardo começou a fazer o que podia por conta própria. Visitava feiras, comunidades próximas. Perguntava a mães e vizinhos se alguém sentia falta de uma menina. Mas o Recife de 1970 vivia tempos difíceis. Muitos registros civis não existiam. Famílias desapareciam entre os morros e palafitas, sem deixar traço. A menina sem nome podia ser qualquer uma, e isso a tornava, paradoxalmente, um símbolo de todas. Sem suspeitos, o inquérito perdeu fôlego. O corpo foi liberado, e sem alguém para reclamar, o enterro foi feito pelo Serviço Social da Prefeitura, no cemitério de Santo Amaro,
em uma cova simples, marcada apenas com o número de registro do IML 891-70. Naquele dia, o sargento Nascimento ficou parado diante da cova aberta, o chapéu nas mãos, o olhar fixo. Ele prometeu em voz baixa: "Enquanto eu viver, você não vai ser esquecida." Ele não sabia, mas essa promessa, de um homem simples, cansado, de farda verde desbotada, seria cumprida por toda uma cidade nos anos seguintes. O tempo passou, e o caso da menina sem nome foi engolido pelo esquecimento oficial. Os jornais deixaram de noticiar, os arquivos se empilharam em prateleiras úmidas da delegacia e o processo acabou arquivado sem conclusão. Mas algo estranho começou a acontecer no cemitério de Santo Amaro. Por volta do fim da década de 1970, coveiros e visitantes começaram a notar pequenos gestos anônimos, uma boneca de pano deixada sobre a lápide, flores frescas, bilhetes amassados com pedidos de ajuda. Ninguém sabia quem deixava. Apenas apareciam, discretos, silenciosos, como se alguém conversasse com aquela menina que ninguém conhecia. Os anos foram passando e a devoção cresceu. Nos anos 80, o túmulo passou a receber visitas regulares. Mães pedindo proteção para os filhos, jovens em busca de consolo, idosos agradecendo por milagres. Logo, o local ganhou fama. Diziam que a menina sem nome atendia promessas e protegia as crianças doentes. O túmulo simples de concreto virou um santuário improvisado. Ganhou pintura nova, flores coloridas e brinquedos deixados por devotos. Era como se o povo, com sua fé silenciosa, tivesse adotado aquela criança esquecida. Enquanto isso, o velho sargento Eduardo Nascimento ainda patrulhava as ruas de Recife. Aposentado, continuava visitando Santo Amaro uma vez por mês. Levava um pequeno buquê de flores e ficava em silêncio diante da lápide, observando as pessoas. Para ele, era difícil entender como aquela história de dor havia se transformado em símbolo de esperança. Certa vez, um repórter do Diário de Pernambuco o entrevistou ali mesmo, durante o dia de finados. "Por que o senhor vem aqui todo ano, sargento?" Ele respondeu: "Porque eu vi o começo. Vi quando ela era só um corpo sem nome. Agora, ela tem 1000 nomes. Cada pessoa que vem aqui traz um pouco do que ela representa. Acho que, de algum jeito, ela continua viva." O túmulo da menina sem nome se tornou, sem que ninguém planejasse, um dos mais visitados de Pernambuco. Mesmo sem santificação oficial, o povo a tratava como santa. Aos poucos as velas se multiplicaram. Cartas e bilhetes pedindo saúde, amor, proteção, emprego. E em meio àquelas oferendas, havia um sentimento coletivo, o de que aquela menina morta e esquecida pelo Estado havia sido resgatada pela memória do povo. Por trás do mito, porém, permanecia o mistério. Quem era ela? De onde viera? E quem a matou? Nenhuma das respostas jamais veio à tona. O crime ficou impune. Mas a história resistiu, atravessando gerações. Que meio século depois, a menina sem nome ainda era lembrada como símbolo de tudo o que o Recife perdeu, e tudo o que o Recife ainda guarda de humano. Os anos passaram, e a cidade mudou. O Recife cresceu. O trânsito engoliu as ruas calmas do Pina e os prédios foram tomando o lugar das antigas casas de madeira. Mas, entre tantas transformações, uma história continuou viva, a da menina sem nome. O túmulo simples, que um dia recebeu apenas uma cruz de madeira, tornou-se um ponto de visita constante. Funcionários do cemitério de Santo Amaro começaram a perceber que as flores deixadas sobre aquela cova nunca murchavam por completo. Alguém sempre aparecia para renovar as oferendas, acender velas ou deixar bilhetes com pedidos e agradecimentos. Com o tempo, a história se espalhou pelos bairros da cidade. Falava-se da menina que ajuda, da menina do Pina, da santa das crianças esquecidas. Gente simples vinda de diferentes partes do estado começou a visitar o túmulo pedindo proteção, saúde, paz. Nenhuma prova de milagre jamais foi registrada oficialmente, mas a fé, essa sim, foi documentada nas velas que nunca deixaram de queimar.
Jornalistas locais chegaram a revisitar o caso nos anos 1980, tentando reabrir a investigação. Nenhuma pista nova surgiu. O registro policial de 1970 ainda constava no arquivo da Polícia Civil de Pernambuco, sob a mesma classificação: menor do sexo feminino, não identificada. A causa da morte, até hoje, permanece indeterminada. O sargento Eduardo Nascimento, já aposentado, costumava visitar o túmulo uma vez por ano. Em entrevistas raras, dizia que nunca conseguiu esquecer o olhar daquela criança, mesmo que o tempo o tenha apagado das fotografias antigas. Tem casos que a gente resolve e esquece, mas tem outros que ficam vivos. Essa menina me ensinou que a pior morte é o esquecimento. No início dos anos 2000, voluntários e fiéis arrecadaram dinheiro para construir uma pequena mureta e uma lápide nova. O nome oficial nunca foi descoberto, mas o povo lhe deu outro: a menina sem nome. E foi assim que passou a ser conhecida em todo o Recife. Hoje, mais de 50 anos depois, seu túmulo segue sendo um dos mais visitados do cemitério. É comum ver mães deixando chupetas, brinquedos, laços de cabelo e pequenos sapatos infantis. As velas formam um círculo ao redor da lápide, como se o calor das chamas fosse um abraço coletivo da cidade que nunca soube quem ela foi, mas que se recusa a deixá-la sozinha. Alguns policiais mais antigos ainda contam a história nas academias, como lembrança de um tempo em que os crimes eram resolvidos mais pela intuição do que pela tecnologia. Outros preferem tratá-la como uma lenda urbana, dessas que crescem com o tempo e ganham contornos de fé. Mas entre documentos e milagres, há uma verdade que ninguém nega. Uma criança real morreu naquele março de 1970 e sua memória sobreviveu, onde muitos nomes se perderam. No fim, talvez esse seja o milagre que importa. Não o de curar ou proteger, mas o de não ser esquecida. O tempo não trouxe respostas. Décadas se passaram e os arquivos permanecem lacônicos. Uma ficha no Instituto Médico Legal, um boletim com uma descrição seca e o registro do enterro no cemitério de Santo Amaro. A identidade daquela menina nunca foi oficialmente descoberta. O autor do crime, se é que toda a história teve um autor identificado com clareza, jamais foi trazido à luz das condenações que a memória pública exigia. Em termos processuais, o caso continua, na prática, um relatório sem desfecho. Mas definir o final por papéis e carimbos seria reduzir demais aquilo que realmente aconteceu. Uma criança morreu sem nome e uma cidade reagiu. O que era uma ocorrência policial transformou-se aos poucos em um ponto de referência emocional para muitas pessoas. O túmulo, inicialmente anônimo e modesto, passou a ser cuidado por mãos anônimas. Flores, brinquedos, bilhetes e velas se sucedem em pequenas oferendas que escapam ao calendário oficial e seguem um ritual espontâneo. Essa devoção popular não é apenas superstição. É um gesto de recolhimento coletivo diante de uma falha institucional. Em cada bilhete deixado, em cada brinquedo depositado, há uma reclamação silenciosa. A cidade se recusa a esquecer. E na ausência de justiça formal, a lembrança tornou-se forma de reparação simbólica. Para muitos, a menina sem nome deixou de ser apenas um caso policial e passou a ser um sinal de alerta sobre vulnerabilidades que persistem: crianças desamparadas, redes de negligência, registros que desaparecem. O impacto do caso também se deu no discurso público. Repórteres, pesquisadores e cidadãos o mencionam como exemplo de como crimes contra os mais frágeis podem sumir das prioridades administrativas. Em conversas com antigos policiais e em matérias de retrospectiva, o caso aparece como lembrança de um tempo em que investigações dependiam mais de intuição do que de técnicas científicas modernas. E justamente por isso é apontado por alguns como um marcador histórico. Mostra como procedimentos, tecnologia e atenção social evoluíram, e ainda assim, como lacunas permanecem. Hoje, o túmulo no Santo Amaro continua visitado. Há registros de artigos e reportagens que retornam ao tema em datas aniversariantes. Ocasionalmente, jornalistas voltam aos arquivos e cidadãos relatam promessas cumpridas
após deixarem pedidos junto à lápide. Nenhuma providência policial recente alterou o status do caso. A cidade e seus guardiões da memória é que sustentam a presença daquele lugar. Para a corporação e para quem acompanhou o ocorrido, a menina sem nome permanece um lembrete incômodo. Entre aulas e relatos, veteranos contam a história como advertência. Não é só prender e arquivar, é lembrar dos rostos que a sociedade erra em reconhecer. Para a população, a menina virou acolhimento. Um ponto onde dores solitárias se encontram, onde histórias pessoais se encostam numa lembrança coletiva. No fim, a lição não é a da solução abrupta e triunfal. É a lição, austera e humana, de que a memória é também um tipo de justiça que o livro de ocorrências muitas vezes não alcança. Guardar o nome daquela criança, rezar por ela, levar uma flor, são atos que não substituem uma investigação que falhou, mas que recusam o silêncio como resposta final. E assim, termina a história que a cidade escolheu não deixar morrer. Uma menina que, sem ter sido chamada por seu nome em vida, encontrou no esquecimento a forma mais estranha de permanência, aquela que a transformou eternamente na menina sem nome do Recife.